futuros combatentes da Polícia Militar de São Paulo. Novamente, mais uma aula de língua portuguesa, assunto extremamente fácil, beleza? Nós vamos dominar para poder atirar de 12 no gabarito da questão, beleza? Tamo junto, caveira, vamos para a aula. Adjetivos. O que são adjetivos? Pessoal, olha só, coisa mais simples do universo, não é nem do mundo, não. Adjetivo é um caracterizador, tá? Por que eu gosto de falar caracterizador? Tem gente que fala que é qualidade. Não, pode ser também algo que não é qualidade. Pode ser algo pejorativo, algo que denote um sentido negativo, certo? Então vamos lá. Adjetivo é um caracterizador. Eu gosto muito dessa expressão. Eu uso muito. É um caracterizador. Ó. Tá? Geralmente, claro, na maioria infinita das vezes, ele vai estar acompanhando o substantivo. Substantivo. Lembra que eu falei que o substantivo é importante? Tá? Então, o adjetivo vem ao lado de um substantivo para modificá-lo. Traz características, traz informação nova sobre ele. Tá bom? Se você tão somente souber que é um adjetivo, você já vai acertar a questão de prova. Sério, professor, seríssimo que eu estou falando com vocês. Vocês vão ver nas questões UNESP que eu estou trazendo para vocês. Se você souber que o adjetivo é um caracterizador, perfeito, você já vai acertar a questão de prova. Aqui, ó, essa informação aqui, que não demorou um minuto, você já acerta a questão de prova. Vou provar isso para vocês, beleza? Vamos lá, o que é locução adjetiva? Tá? São duas palavras com função de um adjetivo. Eu posso falar, por exemplo, água é um substantivo. Concorda comigo? E se eu falo assim, água de chuva? Esse de chuva aqui, eu estou caracterizando que água é ela. Eu tenho duas palavras, uma preposição mais um substantivo, que está caracterizando um outro substantivo. Isso é uma locução, tá, adjetiva. Olha só, policial, que você vai ser, eu tenho fé em Deus, tá? Estou profetizando na sua vida. Policial, tá? Apaisana. Ó, ele é um policial paisana. É até bom que eu já vou explicar uma regrinha aqui de português, ó. Eu coloco crase em toda a locução, tá, substantiva, adjetiva, de base feminina, tá? E por que eu falo que é uma locução adjetiva? Simples, é duas palavras caracterizando o substantivo. Então, a função de caracterizar é exclusiva, tá, do adjetivo. Tá? Então, nós temos aqui um adjetivo. Então, locução adjetiva é isso. Adjetivo pátrios. Pátrios não é só de pátria, tá bom? É de lugar. Por exemplo, você que é de São Paulo, eu posso falar que você é um policial paulista, tá? Paulista. Então, adjetivos pátrios vão se referir a nome de lugares, beleza? Então, vamos lá. Sem delongas aqui, deixa eu limpar o slide aqui para ter espaço para escrever à vontade. O gênero, muito simples, só tem dois, não é igual ao substantivo, tá? Que o substantivo tem uniformes, tem biformes, heterônimos. Os uniformes nós temos, tá? 3 tipos de uniformes e assim por diante. Aqui não, uniforme ou biforme. Uniforme, por exemplo, se eu falo o homem forte, o homem forte. E o restante da frase vocês podem completar. Agora, se eu falo a mulher forte, não é forta. Então, ó, forte é forte tanto para homem quanto para mulher, tá? Quanto para mulher, é forte para os dois. Então, esse adjetivo aqui, ele tem uma única forma, é a única forma. Viu que simples? Muito simples isso daqui, beleza? Biforme tem duas formas. Por exemplo, eu posso falar o soldado... Vamos colocar lindo. O soldado lindo, menino lindo, tá? Agora, se fosse a soldado, cuidado que não tem soldada, porque soldado é o nome do cargo, tá? Se você não sabe, eu vou te ensinar agora, para você não passar vergonha no seu curso de formação, chegar lá paisano de tudo e sair falando besteira. Não existe sargenta, não existe capitã. Tem muita gente, principalmente capitão e capitã, tem gente que chama de capitã. Não existe capitã, é a capitão, certo? Por quê? Porque o nome do cargo é no masculino, tá? Então, não cometa essa gafe aí. Então, nós temos sargento e sargento, tá? Tanto para homem quanto para mulher vai ser sargento. Então, nesse caso aqui, ó, o soldado lindo, então se for a soldado linda, certo? A soldado linda, porque você está tratando aí, só vai mudar o artigo. Agora, se for, por exemplo, a garota linda, tá? Então,
você perceba que lindo aceita lindo e aceita linda. Só isso, tá? Esses são os biformes. Muito fácil, né? Número. Nós temos, quanto ao número, lembra que o número eu sempre estou falando de singular ou plural, certo? Lembra que o singular e plural do substantivo, nós temos do substantivo simples e do composto. Como eu já coloquei a aulinha de substantivo, a regra do adjetivo, nós estamos falando de adjetivo simples, é exatamente como do substantivo simples. Sério, professor? Sério. Como assim? Vou explicar para vocês aqui. Ué, apagou ali, não tem problema não. Como assim? Simples, pessoal. Se, por exemplo, terminar com a letra A é bonita, no plural vai ser bonitas. Perfeito? E assim vai. Se for lindo, vai ser lindos. E assim vai. Ou seja, o plural é feito da mesma forma que o substantivo simples. Beleza? Composto. Composto, se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui um adjetivo composto. Vamos colocar aqui cidadão latino-americano. Opa, é latino. Americano. Tá bom. Se for cidadãos latino-americanos. Ou seja, só o segundo elemento varia. Professor, cai muito o gênero? Gente, o gênero é a coisa mais simples de acertar, quase que intuitivo, beleza? Uniforme uma só forma, porque não tem como falar forte, a gente não fala essa besteira. E biforme, você vai saber que tem as duas formas, basta você lembrar que tem uniforme e biforme. Número simples e composto, tá? Raramente cobra gênero ou número. A VUNESP, que nós estamos estudando para a VUNESP, para a prova da VUNESP, eu sempre gosto de analisar a banca, ou ela vai cobrar puramente o que é um substantivo, tá, dentro de uma oração, a gente vai ver no exercício, ou, tá, grau, tá? Ó, eu falo que 70% das vezes, tá aqui, ó, saber puramente o que é um adjetivo, e 30% das vezes tá em grau. E isso daqui, professor, aprenda aí, porque não custa nada, beleza? Então, o adjetivo ele vai variar em gênero, número e grau. E essa variaçãozinha de grau que ele existe aqui, nós temos o comparativo e o superlativo, que eu preparei um outro slidezinho aqui para vocês. Vem comigo. O grau comparativo, pessoal, o que eu gosto sempre de falar com os meus alunos? No grau comparativo, nós temos isso daqui, ó. Nós temos um C. Se quiser fazer o desenho aí para vocês não esquecerem, comparado diretamente, ó, diretamente com outro C. Pode ser uma coisa também, comparar diretamente com outra coisa. Você pode comparar, sei lá, um cubo. Lá vai, professor, para geometria, para vocês não esquecer da aulinha, tá? Comparado aqui, por exemplo, com uma bola, né? Uma bolinha de circo. Então, a coisa comparada diretamente com a outra. Não esqueça, tá? Essa comparação é direta. Aí, o que você tem que saber? Se está comparando de maneira igual, não precisa ficar decorando, ou se está comparando para mais, ou se está comparando para menos. Como assim? Se está comparando igual, tá? Você vai ter, ó, tão feroz quanto, tão quanto, ó, está igualando, ó. Tanto como, está igualando. Então, se é igual, vai ser comparativo, que é uma coisa direta com a outra, de igualdade, ó, de igualdade. O nome já diz aqui, ó, se é igual, igualdade. Se é mais, está colocando um mais do que o outro, ó, existe cão, ó, este cão é mais feroz do que aquele. Tá vendo? Um cachorro e outro cachorro. Tá? Não vou desenhar um cachorro aqui que vai dar ruim. Inferioridade, ó, esse cão é menos feroz que aquele. Ou seja, está diminuindo um em relação ao outro. Então, comparativo, que vocês mais precisam lembrar, que sempre vai ser um diretamente comparado com o outro, beleza? Aí, nós temos agora, ó, comparativo está de amarelo. Agora nós temos superlativo. O superlativo nós temos absoluto, tá amarelinho, e relativo. Tá? O absoluto, o que eu quero que vocês entendam? A comparação, aqui foi a comparação do simples. Agora, ó, deixa eu fazer aqui para não misturar na cabeça de vocês. Ó. Isso daqui, eu estou falando de grau comparativo. Ó. Esse daqui, perfeito? Agora eu vou pegar, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser, né, alguém, pode ser uma coisa também, tanto faz. Mas vou colocar aqui se uma pessoa serve para coisa também. Vocês são safos, vão pegar. Ó, no grau super, né, super-homem não é um homem muito forte,
Tá aí, super da ideia de aumentar mesmo, tá? Absoluto, eu não estou comparando com ninguém, mas eu estou aumentando o grau. Ó, ferocismo vem de feroz. Se eu falo assim, por exemplo, este cão é, em vez de ferocismo, coloco apenas feroz. Feroz. Se eu coloco, né, o adjetivo feroz apenas, qual o grau que ele está? Nenhum. Ou seja, ele não foi aumentado. Grau, gente, é tamanho. Quando eu aumento, diminuo ou comparo de maneira igual. Perfeito? Isso é grau. Tá? Para ter grau tem que ter um aumento, tá? Ou uma diminuição do tamanho. Beleza? Então, feroz não tem nada. Agora, quando eu falo ferocíssimo, por que que é chamado de absoluto? Perceba, ó. Eu estou pegando um elementozinho que era pequenininho, que era normal, como qualquer outro, e estou aumentando ele, tá? Estou aumentando ele. Então, se eu estou aumentando, eu estou tornando grande, dando tamanho para ele. Então, se eu estou dando tamanho para ele, não estou comparando com ninguém, aqui eu só fiz de exemplo para mostrar o quanto ele cresceu, ele está isolado, está sozinho aqui, só estou aumentando ele pode ser absoluto, tá? Absoluto é porque é sozinho, ele pode ser absoluto sintético. Sintético vai ter sempre, ó, o prefixo, tá? Ou sufixo, perdão. Sufixo. O que é sufixo? Um pedacinho de palavra que vem depois. Então, ó, este cão é ferocíssimo. Perceba que teve o sufixo, não sintético, porque eu reduzi ele, eu sintetizei ele através do sufixo, coloquei ele na mesma palavra. O analítico, tá? Você vai utilizar aqui, ó, você vai utilizar aqui o seu advérbio. O advérbio é essa palavrinha que vai servir para modificar o adjetivo. O advérbio, ele modifica o adjetivo. Ele pode aumentar, diminuir, modifica o verbo e assim por diante. Mas resumindo, no analítico você tem duas palavrinhas, ó. Uma palavrinha para aumentar o adjetivo. Então, o analítico eu tenho duas palavrinhas e o sintético é que eu diminuo. Ou seja, eu coloco tudo numa palavrinha só, através do seu, né, sufixo. Nesse caso, íssimo. Então, pode ser, por exemplo, magérrima, pode ser, por exemplo, enfim, esse pedacinho de palavra que você põe no final, beleza? Só observar isso. Se for duas palavrinhas para aumentar e ele só, por isso que ele é absoluto, nós temos aí o que? O grau superlativo absoluto. Por último, nós temos o grau relativo. Relativo, o que que você tem que entender? Ele pode ser de superioridade e ele pode ser de inferioridade. Lembra que eu falei que o comparativo é um em relação ao outro diretamente? No relativo, tem gente que confunde com o comparativo, porque na verdade o relativo é uma forma de comparação. Só que aqui uma comparação, ó, eu falei com vocês que é uma comparação direta. Aqui, nesse relativo aqui, ó, este cão é o mais feroz do bairro, tá? Eu não vou desenhar um cachorro, eu já disse para vocês. Mas o que que vocês têm que entender, ó? É um elemento comparado com todos os outros elementos, ó, todos os outros elementos. Não, professor, seus desenhos são os melhores, mas dá para você entender, dá para você compreender a ideia. Essa é a intenção, tá? No seu professor de educação artística, tá no seu artista, então tá valendo. Então olha só o que que eu tenho aqui, meu filho. Presta atenção, minha filha, olha para cá. É um em relação a vários, ou seja, não tem só um, ó, tem vários, ó, tem vários, ó, um relacionado aos demais. Então é uma comparação, eu chamo isso daqui, ó, de comparação indireta, ou seja, é uma comparação de maneira indireta. Então, quando eu estou falando de grau, tá, superlativo, relativo, é uma comparação direta. Pode ser, né, no caso eu desenho aqui como um nomezinho de pessoas, pode ser no caso de animais, pode ser de objetos, mas é uma comparação direta. Dá um outro exemplo, professor, eu posso falar, por exemplo, o preparatório JC é o melhor dos cursinhos. Então, quando eu estou falando da melhor dos cursinhos, eu estou comparando diretamente com os demais. Então, isso é uma comparação que é indireta. Então, não é comparativo, tá? Ele é o quê? Ele é superlativo relativo. Se é superioridade ou inferioridade, é sempre você lembrar do mais e menos. Se eu estou aumentando para mais, ó, ele é o mais feroz do bairro, vai ser o que? Relativo de superioridade. Se for para menos, vai ser relativo de inferioridade. Eu sempre falo com os alunos, galera, os assuntos são simples, é que a gente fica bisonhando às vezes. Então você tem que entender o conceito, ó, igualdade, superioridade, inferioridade, o próprio nome já diz, já é cola, comparativo é uma comparação. Superlativo é super, eu vou aumentar. Se é absoluto, ele pode ser sintético ou analítico. Sintético eu sintetizo, eu diminuo. Analítico é o outro. Se um eu diminuo o outro, na verdade, eu vou ter mais palavrinhas para poder, né, dar um grau para ele, aumentar ele. Relativo,
É relativo. O que que é algo relativo? É alguma coisa comparada às outras, e aquilo é relativo, comparado a outras, tá? Então é uma comparação indireta. Eu falo com meus alunos com comparação indireta. Se é de superioridade, eu aumento; se é de inferioridade, eu diminuo em relação aos demais. Eu posso falar, por exemplo, um irmão em relação aos outros. Se eu falar assim, José é o mais inteligente dos irmãos. É superlativo, relativo de superioridade. Agora, se eu falar assim, José, ele é mais inteligente do que o seu irmão. Opa! José com o irmão, embora eu não especifiquei, eu não falei irmãos no plural, é um direto com o outro. Aí eu já tenho um comparativo de superioridade, entendido? Então essa é a ideia. Alguns adjetivos possuem formas especiais. Aqui só uma curiosidade para vocês, tá? Pode cair, mas bem difícil. Geralmente eles focam nisso daqui. Mas olha só, para o comparativo superlativo sintéticos, observe, ó, quando você está falando do adjetivo pequeno, grande, mal e bom, você tem que entender que no comparativo vai ficar, ó, pequeno, menor, grande, maior, mal, pior, bom, melhor. No superlativo vai ficar assim, ó. Pequeno é mínimo, grande é máximo, mal é péssimo e bom é ótimo. Perfeito? Então é assim que vocês vão, né, matar esse assunto e vão poder acertar questões. Vamos para as questões? Caveira? Como cai na prova, professor? Vamos lá, VUNESP, questão número 1. Assinale a alternativa em que o termo destacado atribui uma qualidade à palavra anterior. Se atribuir qualidade tem função de adjetivo, só isso, só achar. Ó, um dia uma médica conversou, médica não é qualidade, ó, uma médica, esse um é artigo, tá? Um artigo indefinido, então já era, não é. Foram, ó, dominados pelo marido. Ó, o marido aqui no caso foi quem dominou. Então nesse caso aqui, nesse caso foram dominados, né? Elas foram dominadas, que seja, pelo marido. O marido é o agente da passiva, ou seja, aqui é um substantivo. Mas decidiram levar o casamento adiante. Cuidado. Ah, adiante é característica do casamento. Não, não. Levar adiante. Esse adiante aqui, ó, esse adiante aqui, essa palavra adiante aqui, está ligado ao verbo levar, levar adiante. Ou seja, está modificando o verbo. Ele vai cumprir a função de ad, só que não é adjetivo. Quando modifica qualquer coisa que não é substantivo, nós temos ad, vocês vão aprender isso comigo. Ad o quê? Advérbio. Beleza? Advérbio. Então, o adjetivo e o advérbio, vamos pegar o gancho para falar dos dois aqui. Os dois são modificadores, exatamente. Só que o adjetivo é exclusivo do substantivo. Tudo que modificar que não for substantivo vai ser advérbio. Por quê? Porque o advérbio modifica verbo, tá? O advérbio modifica adjetivo e ele modifica o próprio advérbio, tá? Então, isso a gente vai ver mais para frente com mais calma, mas você já tem essa noção, beleza? Então, esse adiante aqui é um advérbio, está modificando o próprio verbo levar. Levar aonde? Adiante, tá? Então, está dando essa ideia. Então, não é adjetivo. Deixaram claro que não sentem qualquer admiração. Admiração também não é adjetivo. Sentir o que? Admiração. Então, no caso, admiração aqui funcionou como objeto direto. Então, o núcleo do objeto também é um substantivo. E ó, oportunidades infinitas. Opa, infinitas é adjetivo da palavra oportunidade. Poderia ser oportunidades passageiras, poderia ser oportunidades de qualquer coisa. Então, infinitos aqui é adjetivo sim da palavra oportunidades, beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Número 2. A holografia de uma típica bonequinha japonesa. Os termos destacados qualificam bonequinha, certo? Também exerce a mesma função desses termos, a expressão destacada na alternativa. Qual foi a função desses termos? Ó, típica, está falando de bonequinha, típica bonequinha, um adjetivo de bonequinha, está modificando a bonequinha, qualquer uma típica, e ela é japonesa, adjetivo pato. Então nós temos um adjetivo típica e um adjetivo pato aqui que é japonesa. Temos dois adjetivos. Então esses adjetivos aqui, função de adjetivo, então ó, também exerce a mesma função. Então nós queremos uma palavrinha aqui que está exercendo função de adjetivo. Ó. Sensores detectam o movimento, ó, o artigo. Gente, toda vez que nós temos um artigo, a palavra que vai estar junto a ele vai ser um substantivo. O artigo, ele é exclusividade do substantivo, beleza? Vamos lá, continuamos no raciocínio, não é? A cena é do vídeo comercial. Ó, vídeo, tá? Comercial poderia ser qualidade do vídeo, mas vídeo não é qualidade de nada. A cena é do vídeo, tá? Pertence ao vídeo, tá? Então, já era, não é. A fabricante é objetiva na propaganda. Propaganda também não é adjetivo.
Participar de um jogo, o jogo também não é um artigo aqui do lado. E ó, é um mercado assustadoramente promissor. Olha só, mercado, característica de mercado, ele é promissor. Aqui é um adjetivo. Então pode marcar com certeza a letra E e ser feliz. Tá vendo? As duas primeiras questões caiu justamente você saber qual é a função do adjetivo, que é o que caracterizar. Pronto, soubesse isso já acertava a questão. Perfeito? Soubesse não, você sabe, beleza? Número 3. Dois adjetivos que estão em destaque foram empregados no grau superlativo para caracterizar a personagem João Teodoro. São eles. O que acontece, galera? Eu quero que vocês entendam que os dois adjetivos foi para caracterizar o personagem João Teodoro. Eu não tenho texto, não tem problema não, mas eu quero deixar isso em evidência para vocês. Aqui nós temos um comando, o comando que está pedindo, ó, tá? Empregados tem que ser grau superlativo e tem que caracterizar Teodoro. Tem que ser os dois ao mesmo tempo para poder responder o que a questão está pedindo. Então, honestíssimos e médicos bem bons, tá? Esse bem bons aqui está intensificando bons. Então, ele pode ser um superlativo que é analítico, tá? Ele pode ser absoluto analítico. Mas no caso médico não é Teodoro, perfeito? Então, só honestíssimo pertencer a Teodoro segundo o texto. O texto eu já li, então eu vou passar para vocês. Não cheguei a colocar o texto aqui não, só para vocês entenderem como resolver uma questão dessa. Então, é importante que vocês vão lá no texto e observem, tá? Então, realmente médico não está falando de Teodoro, então já era. Mínimo, valor e menos importância. Nada a ver com Teodoro isso daqui. Ó, por muito tempo, tá? Muito tempo. Então, tempo aqui não é adjetivo. Então, já era, não pode ser. Terra melhor é, mas não vai, no caso, melhor, já era. Não vai funcionar aqui também, já eliminou por esse daqui. Honestíssimo e lealíssimo. Opa, esses dois aqui, segundo o texto, são características do Teodoro, sim. Ficando com correta a letra D. E lembrando que são superlativo absoluto que sintético. Ó. Olha o sufixo. Olha o sufixo. Beleza? Agora, ó, lealíssimo e seríssima. Como que vai ter um masculino e um feminino? Não precisa nem de texto. Então, isso daqui já não pode ser. Beleza? Resposta certa, letra D. Mais uma questão, ó, a frase, hoje eu descobri que ele é muito mais forte que eu, está reescrita no grau comparativo de igualdade em, olha só, comparativo de igualdade, ou seja, um direto com o outro de maneira igual. Hoje eu descobri que ele é menos forte, menos é inferioridade. Hoje eu descobri que ele é fortíssimo, aqui é superlativo, né, comparativo, superlativo absoluto sintético, tá? Hoje descobri que ele é tão forte quanto eu, opa, tão quanto eu, comparativo de igualdade, resposta certa, então vai estar na letra C, sem sombra de dúvidas. Viu como é que é fácil o assunto, galera? Gente, a gente vai batendo aqui os tópicos do edital ao longo dessas semanas, conforme eu falei com vocês aí que vão fazer a prova da PM de São Paulo. É fácil acertar. O edital são 9 tópicos, cara, é resumido e dá para ir direto apontar, professor, mas esse tópico de morfologia tem muitos assuntos, galera. O que cai mesmo é substantivo, adjetivo e verbo, tá? Dos dois aí, dos três aí, verbo tem que ter uma atençãozinha especial. Do restante, meus amigos, é só para encher linguiça que está aí no edital. Vai por mim, que eu conheço a VUNESP, analiso provas tem tempo, tem vários alunos aprovados, sei o que eu estou falando, beleza? E eu estou aqui para te ajudar e caveira. E galera, como eu falei com vocês, lembra, concurso a gente faz até passar. Se esse é o seu sonho, você tem que persistir. O Concurseiro 3.0 é um curso top que vai te dar toda a base de português, de matemática, de raciocínio, matemática, de raciocínio lógico e redação, tá? Lembra que eu falei com vocês, PM de São Paulo aqui, se você for analisar, cara, praticamente a nota toda da primeira etapa tá nessas matérias, o restante ali é café pequeno. Então, ó, se você, cara, adquirir esse curso, você leva junto aí no módulo de técnica de estudo, coletânea de simulado, dicas para o TAF, e além disso ainda orienta os alunos durante as etapas do concurso previsto para vocês economizar dinheiro, tá? Com o quê? Com advogado gastando com recursos, às vezes coisas que se você tivesse uma orientação adequada, você evitaria aí ficar agarrado na etapa, beleza? Então agradeço aí quem quiser adquirir o Concurseiro 3.0, aproveita a oportunidade, entre em contato pelo WhatsApp que fica aqui embaixo na tela, ou mesmo pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção da aulinha de hoje, tamo junto, caveira!